Olha, meu cabelo tá sofrido, meu filho, nessa quarentena, viu? Tá pense, o bichinho, meu Deus. Eu não cuido não, viu, direito não, nessa quarentena não. É incrível, porque quando a pessoa tá cheia de coisa pra fazer, aí a pessoa fica, ai meu Deus, eu só queria um tempo livre pra fazer minhas coisinhas. Aí quando você tem um tempo livre, porque na quarentena você fica em casa o dia todinho. Mas quando você tem esse tempo livre, é uma preguiça. Olha, eu tô só Jesus na causa, viu? Eu tava até pensando em cortar ele, por incrível que pareça, assim, de deixar careca. Imagine. Loucuras de uma quarentena. Então, gente, tudo de volta aqui. Pra quem não me conhece, meu nome é Wagner Félix e eu sou estudante de medicina da UFPB. E lembrando a vocês, né, que as inscrições do Enem já começaram e vai até dia 22. Então, amiga, não se esquece, viu? Pelo amor de Deus. Se você tá nesse vídeo é porque você vai fazer Enem, então vai fazer a sessão do Enem já. Primeiro e depois você volta aqui. Outra coisa, gente, é que eu consegui monetizar esse canal. Hashtag monetizada. Então, eu fiquei um pouco decepcionado quando eu monetizei, porque eu pensei que dava mais dinheiro, mas assim, dá uns 10 centavos por dia, uns 5 centavos. Um canal pequeno como o meu não dá muito dinheiro, não. Daí eu decidi ativar outra forma de conseguir dinheiro com o canal, que é por meio dos membros. Então ativei a opção de ser membro. É, para quem puder ou quiser ajudar de alguma forma o meu canal, né, para que eu consiga continuar postando os vídeos aqui, ou então juntar com dinheiro para conseguir melhorar alguma na coisa qualidade dos vídeos, na né? qualidade dos Então vídeos, ative né? essa. Mas indo para temática do vídeo, gente, eu vou continuar nesse vídeo aquela sequência de vídeos que eu falo sobre cada área do Enem. Eu já falei um pouco sobre redação e hoje eu vim falar sobre humanas, porque vocês estão loucos para saber como é que eu saí de 600 para 729,2. É uma nota assim, babado de humanas, né? E eu fiquei passado quando eu vi também, viu? Então eu venho hoje falar aqui qual foi a minha estratégia. Mas eu já preciso adiantar que não existe fórmula mágica, né? Não existe o Prilim Plim Plim, o Zalagadum. Mas, né, eu vou falar o que foi que eu mudei na minha rotina em 2018, né? Algumas coisas que eu fiz em 2018 que eu via que realmente iria fazer sentido para a prova do Enem naquele ano. Então eu reuni aqui algumas coisas que eu tava é, percebendo que fizeram diferença nos meus estudos para conseguir evoluir bastante assim em humanas. Primeira coisa era não se limitar às questões do Enem. Nos outros anos eu tinha esse negócio de, eu vou estudar o conteúdo e vou fazer tantas questões do Enem. E não fazia muito aquelas questões vestibulares, por exemplo, né? Só que quando eu fui em 2018 eu fiz, não, preciso agora realmente aprofundar o conhecimento que eu já tenho, né? E abrir minha mente para outro tipo de questões. Até porque chega um momento que você vai fazendo tantas as mesmas questões que fica bem repetitivo, né? Aí quando é no outro ano, que você estuda novamente aquele assunto, você faz as mesmas questões, às vezes você lembra até da resposta. Todas as vezes que você fez ela. Então, em 2018 eu percebi que eu deveria não se limitar somente às questões do Enem e comecei a pegar umas questões de uns vestibulares mais difíceis. Principalmente daquelas questões que é de somar, questão somatória. Gente, aquelas questões são um demônio. Eu lembro que eu errava pencas, eu nunca conseguia acertar. Era uma vez perdida, porque esse tipo de questão não é igual aquele do Enem que ele vai fazer uma pergunta geralmente específica sobre alguma coisa e tem lá as alternativas. Não. Nesse você tem que ver quais são verdadeiros e quais são falsos, por exemplo, e depois somar tudo isso para dar o resultado, né? Então, eles colocam várias coisas lá para ver se você realmente sabe sobre aquele conteúdo, né? E acaba que você ao momento que você treina, você aprende muito, porque muitas vezes eu tinha que pesquisar alguma coisa que estava naquela questão, porque eu realmente não sabia. Isso depois de estudar um assunto, né? Mas então, por onde eu fazia essas questões? Gente, eu já falei aqui no canal que eu utilizei o curso do Enem, o QG do Enem, um cursinho online no caso, né? E nele, toda a aula, né, tinha um PDF com 15 questões. Mas se você não tiver como pagar um cursinho online, que tenha lá as questões direitinho já disponível para você, também tem outras formas de você conseguir as questões sobre os conteúdos de humanas. Eu vou deixar também aqui um drive embaixo que tem várias questões de todos os assuntos que você quiser, de todos os tópicos, todos os assuntos. Além disso, o Estude, para quem não conhece, é um cursinho online também. Ele tem um banco de questões online que dá pra você acessar de graça. E, gente, é perfeito. Eu amava. E olha, e esse banco de questões me salvou assim demais, porque
qualquer assunto que eu quisesse, tava lá, bem organizadozinho, né? Biologia, aí tá assunto, ecossistemas, aí tava lá. Um monte de questões, tipo assim, milhares de questões. E eles dividem por tópicos do vestibular, né? Então coloca lá, Enem, tal ano, né? Então fica é uma coisa assim, bem organizada e que você dá pra aplicar essa dica que eu tô falando, de não se limitar às questões do Enem bem direitinho. Eu geralmente fazia o quê? Eu fazia todas as questões do Enem, sobre aquele conteúdo que eu estava estudando, por exemplo, né? E depois de fazer todas do Enem, né? Que eu não podia deixar nenhuma do Enem de fora. Aí eu fazia mais 5 ou 10 questões de outros vestibulares, né? A segunda dica é você sempre estar revisando. Não deixe de revisar os conteúdos de humanas. A revisão em humanas ela é assim, essencial, até porque é muita coisa para você assim decorar, aprender, é muito conteúdo. Então você precisa estar com uma revisão ali em dia. E revisar não somente uma vez. Eu revisava 3 vezes. Eu colocava na agenda para revisar no próximo dia aquele conteúdo, né? E também revisar na próxima semana e no final do mês fazer uma revisão geral dos conteúdos. O terceiro é saber dar o foco correto e saber a estratégia correta de cada área do conhecimento em humanas. Gente, isso foi, eu acho que a chave principal de tudo. Por quê? Você precisa observar tendências e como a prova está mudando e como a prova ela vai seguindo alguns caminhos, porque principalmente agora com esse novo governo, né, que tá havendo algumas alterações e tal. No meu ano também eu vi várias alterações no Enem, então eu tava percebendo isso e tentei me ligar quanto a isso. Então eu vou falar de área por área. Até porque a gente não acha que vai dar pra estudar tudo. Eu colocava na minha cabeça, ai, eu vou chegar em novembro com todos os conteúdos estudados. Falhei miseravelmente, todos os anos, né? Mas nem se preocupe, porque não tem como. História mesmo, se você for estudar toda a história. Ah, meu pai. Em história, a grande questão era estudar Brasil, história do Brasil e estudar história geral. Eu ainda lembro que em 2017 eu tinha estudado um monte de assunto de história geral. E quando foi no Enem, podre, cai quase nada. Então já percebi isso, que o Enem já estava começando a cobrar muito mais. Na verdade ele já fazia isso, em história, de cobrar mais história do Brasil. Então, como eu já estava estudando muito história geral nos outros anos, 2018, que foi o ano que eu fiz o Enem pra conseguir passar, eu fiz, não, vou precisar focar mais na história do Brasil. Até porque eu não sei muito de história do Brasil. Eu acabava esquecendo muita coisa. Então meu foco maior foi história do Brasil. Quando foi no Enem desse ano, caiu, parece que foi uma ou duas questões de história geral. O resto todinho era história do Brasil. Um monte de gente ficou revoltada na internet, porque ah, meu Deus, eu estudo um monte de conteúdo de história geral, vários conteúdos de história geral, e quando você chega no Enem, cai uma ou duas questões. E eu já tava me ligando nisso, né? A sorte foi essa. E isso abriu os olhos de muita gente quanto à história. Então se liga aí, viu? Caso você não saiba. Foque em história do Brasil. Geografia, a mudança que estava ocorrendo durante os anos era enquanto a geografia física e a geografia mais social, mais humana. Tava vindo uma tendência de sempre tá caindo mais e mais e mais questões de geografia física. Que é aquela parte da física mais assim, decoreba, mais complicada. E assim, que o povo tem mais dificuldade. Então eu percebi que tava caindo mais, então valia super a pena dar aquele foco maior em geografia e física, porque eu ia acertar bem mais questões. Daí quando foi no Enem, também caiu várias questões de geografia, física e muita coisa que caiu lá, eu sabia. Agora indo pra sociologia e filosofia, ah meu filho, isso aqui ó, hein? Sociologia e filosofia foram a chave principal, o tchan, o plus, o premium da minha nota para conseguir tirar os 700 e pouco. Sabe por quê? Porque eu já tinha muito conhecimento em geografia, já tinha também muito conhecimento em história, né? Faltava só filosofia e sociologia. Eu negligenciava muito essas duas matérias. E, gente, pelo amor de Deus, não negligencie essas duas de forma nenhuma. Antes eu não gostava muito de filosofia, mas hoje, olha, filosofia e sociologia foram as matérias que eu levei assim pra vida mesmo. Que eu aprendi a
a amar real essas duas. Tanto que eu acompanho alguns pensadores, alguns filósofos brasileiros até hoje. O Leandro Carnal, o Mário Sérgio Cortella também. Deuses maravilhosos do Brasil. E eu falo pra você não negligenciar essas duas, porque muita gente ainda tá com aquele pensamento de a filosofia da sociologia é só interpretar. Olha, antigamente era assim. A gente, tipo, conseguia acertar muitas questões de filosofia e sociologia somente com a interpretação. Mas hoje em dia, o negócio realmente tá ficando difícil, viu? E você realmente tem que saber ali sobre o pensador, sobre a história dele, as teorias dele, as teses dele, até as palavras que ele usava, como hermenêutica, o daimonismo, empirismo. E umas palavras estranhas que o filósofo usava, que você precisa saber, porque vai estar lá no Enem assim, ó. Tem umas palavras assim que o Enem gosta sempre de usar. Como eu falei, não dá pra estudar tudo, né? Mas filosofia e sociologia, se você conseguir e puder estudar tudo, estude, viu? Porque vale a pena. Porque eu tava começando a saber estudar essas duas matérias e a aplicar ela no dia a dia e na vida pessoal mesmo. Todo o conhecimento que eu estudava em filosofia e sociologia, eu tentava correlacionar com alguma coisa. É porque o pessoal só se limita a estudar e absorver um conteúdo sem aplicar aquele conhecimento. E filosofia e sociologia são matérias assim que acrescentam muito em diversos aspectos pessoais também. E amplia a sua visão assim, de mundo de uma forma absurda. Tanto que em 2018 foi um ano que eu mudei bastante, que eu cresci muito, mudei muito a minha visão sobre várias coisas. Que eu assim evoluí como ser pensante, né? Eu questionava tudo, tentava entender as coisas a partir de algum ponto de um filósofo ou de algum sociólogo, né? Virava assim militante mesmo. A militância ela não dorme. A quarta coisa e a última coisa é você fazer as provas anteriores. Eu sei que muita gente tá aí só fica focando em fazer matemática, natureza. Eu fazia muito isso. Eu focava muito em fazer as provas anteriores de natureza e matemática. E às vezes eu acabava deixando de lado as de humanas. Então, quando foi nesse ano de 2018, eu decidi que eu realmente iria fazer todas as provas antigas, desde 2009, do Enem. Para entender, né, como é que o Enem gosta de abordagem, você vai perceber que sempre vai ter aquele modelo específico de o Enem cobrar alguma questão ou algum filósofo. Eles sempre usam umas palavras assim bem características que às vezes você não sabe, você acha que você sabe. Mas então, gente, foi esse o vídeo. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, me chama no Instagram ou comenta aqui embaixo. Qualquer coisa, se vocês quiserem, também tem um grupo no WhatsApp que tem um pessoal lá do canal também, né? E eu vou deixar aqui nos comentários ou na descrição do vídeo pra vocês entrarem. Então é isso, beijo e até mais.